Inicialmente, a gente fez um contato junto com a Jambô Editora, que tinha interesse que a gente fizesse uma produção aqui dentro da Fevale do jogo do Tormenta Desafio dos Deuses. Em um primeiro momento, foi produzida uma versão demo, que a gente fez apenas em algumas questões de alguns meses, assim, com alunos que trabalham dentro do laboratório de jogos digitais. Esse projeto do Tormenta, para nós, foi um grande desafio, porque foi o nosso primeiro jogo grande que a gente começou a topar de produzir junto com a editora. E isso trouxe para nós uma experiência muito grande, um resultado muito positivo nesse sentido. O pessoal do laboratório de jogos fez um protótipo, uma demo, né? Eles demoraram alguns meses para fazer. Quando nos apresentaram foi amor à primeira vista, estava muito bacana, dava para ver que tinha vontade, tinha conhecimento também. E a partir dela fez uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar os fundos. A editora entrou com uma parte, mas não tinha condições na época de abarcar todo o valor, todo o montante necessário. A campanha foi um sucesso, mais de 800 apoiadores. E aí, com esse capital, a gente começou efetivamente a produção do jogo. O Desafio dos Deuses é baseado em Tormenta, que é o maior cenário de RPG do Brasil, e ele é pensado para ser uma apresentação de Tormenta para todo mundo que não conhece e um passeio pelos principais momentos do cenário para quem já é fã. Os personagens são Samson e a Selena. A história do jogo é contada através de cenas com ilustrações, né, as cutscenes. As fases são muito variadas, a gente tem desde um cenário mais pesado, mais escuro e com mais sangue, que seria a fase 2 do jogo, com os elfos, até uma coisa mais tradicional, de fantasia medieval, mais colorida, mais alegre. A equipe em si iniciou como? Ela iniciou com mais ou menos assim, 5 pessoas fixas e 2 professores fixos trabalhando, né, durante todo esse período, durante todo esse processo. Contudo, se a gente levar em consideração tudo que a gente fez, com todas as pessoas que foram envolvidas, chega um número de aproximadamente 30 pessoas no total. E eu digo isso como? Eu digo pessoas que trabalharam com a gente com modelagem, trabalharam com ajuda em texturização, trabalharam com um pouco de ajuda em programação, que foram bem grande esse número de pessoas em si. A gente teve que investir muito tempo no início para conseguir chegar num sistema que desse um resultado satisfatório para nós. A gente investiu, então, muitas horas de programação, a gente prototipou muito. Então, a gente teve 6 meses de produção, que foram 6 meses planejados, no qual trabalhou, né, toda a equipe de produção junta. E após esse período, a gente teve basicamente 1 ano no qual a gente trabalhou apenas na parte de balanceamento do jogo, correção, teste. Foi onde a gente fez todo o refinamento técnico para deixar o jogo com a qualidade que a gente queria. Então, não foi na primeira vez que a gente concluiu ele que a gente tinha um resultado satisfatório. A gente ficou muito tempo em cima para balancear. Às vezes o inimigo estava difícil demais, às vezes ele estava fácil demais. Então a gente ficou muito tempo trocando ali, mexendo nisso até conseguir um resultado que ficasse muito bom. O processo de criação de cenários foi realmente desafiador. Acho que, de modo geral, toda a produção artística do jogo foi deveras desafiadora para a equipe como um todo, porque as nossas referências literárias elas eram meramente texto, que a gente possuía de ilustração, de referência artística, era muito pouco, sabe? E como a gente estava tratando com uma franquia de RPG, então tu tem toda aquela expectativa do pessoal que joga RPG, que acompanha a literatura, e cada um imagina na sua cabeça as coisas, né, do jeito que elas vêm de acordo com a leitura dos textos. Então a gente penou um pouco ali, foi um processo, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi desafiador criativamente, no sentido criativo, tipo, a gente trabalhou muito para chegar num resultado que agradasse a equipe e agradasse também a Jambô, né, os produtores e tal. O processo de criação de cenários sempre inicia pela blocagem, que era o meu colega que fazia. Eu recebia já o tamanho definido de cenário, onde tinha as áreas de pulo, onde teria uma peça interessante que seria demonstrada com um quadrado, um cubo. Então eu tinha só a distância, as áreas de combate, as áreas de pulo, e aí eu teria que fazer uma composição de acordo com o tema do cenário para preencher essas áreas. Acho que o cenário é o que o pessoal vai gostar, independente de ser
ser um jogador de Tormento, ser um cara que conhece a literatura ou não ser, acho que o cenário é o que traz uma riqueza bem grande de conteúdo, porque a gente trabalhou bastante em cima disso, porque o cenário é o que menos tem imagens na literatura para mostrar para os caras que já conhecem Tormenta. Então ele traz a vida, uma coisa que ele só tinha na mente e imaginava como ele quisesse, assim. Agora a gente criou uma imagem daquilo lá. Então talvez seja o cenário que vai criar a imagem do Tormenta daqui para frente. Houve um processo de pesquisa para entender o que cada criatura era e como eu podia inventar soluções e alternativas para essas criaturas serem criadas. Será uma questão de brincar mais ou menos com a silhueta das criaturas, ver um formato interessante que possa ser mais ameaçador ou menos ameaçador. O pessoal ele vai gostar muito da personificação de cada personagem. Eles são bem diferentes e eles têm qualidades legais que tu pode ver que são qualidades que existem em jogos de RPG, inclusive no cenário de Tormenta. O mais desafiador em si foi o Burodron, que é um dos boss que ele não tinha uma forma muito humanoide, né? Um gorila, se movimentava meio que como um gorila, de acordo com o universo. E ele ainda vivia no subterrâneo, assim. Daí era uma mistura bem complicada, assim, de fazer e imaginar. Com certeza o melhor personagem para eu poder desenvolver, para eu poder modelar, foi o Thor. Porque numa das aventuras já tinha lido sobre ele. Então, recriá-lo a modo foi algo incrível. Então, foi feito um trabalho de escultura para gerar uma textura mais detalhada em cima do modelo dele, para que o jogador ou quem estivesse jogando e conhecesse o universo olhasse para aquele personagem e falasse: poxa, esse é o Thor do jeito que eu imaginei. Eu fiz a maioria das animações dos personagens. O Cavaleiro Risonho, que eu acho que foi um dos mais difíceis para mim, porque ele era muito rápido e tinha que passar isso para o jogo. Peguei mais a interação do jogador com o cenário e a parte das cutscenes. Dessa parte da interação com o cenário, tinha também a parte da justa, que é onde vem um cavalo e atropela o jogador e os inimigos. E mais pra frente tem uma parte em que tem os robôs gigantes, que é o Kishin. Em um determinado momento ele crava a espada tentando acertar o jogador. Isso também interage aparecendo na tela. Tem o Mestre Arsenal, que quando vai enfrentar ele tem diversas bombas que surgem na tela. Eu cuidei principalmente da parte de inteligência artificial dos inimigos e de algum dos boss também. De começo a gente tentou trabalhar com inteligências mais básicas, fazendo algumas repetições, alguns movimentos simples, e a partir disso a gente foi expandindo para ficar mais característico de acordo com cada personagem. Bom, eu sou programador da Tormenta aqui. E eu fui responsável por combate, por tratar de interface também. Antes do projeto mesmo do Tormenta, né, eu já fiz um protótipo antes, né, de um outro jogo que seria um beat'em up também, né. Com isso, né, eu consegui aplicar um pouco e tal. E no Tormenta eu pude melhorar ele, né, também e consegui deixar de uma forma bem funcional. A gente teve também um grande apoio, e isso foi uma coisa muito positiva, de empresas que queriam trabalhar junto com o Projeto Tormenta, que foi a Napalm Studio, que fez alguns apoios em animações, a Yoho Music Arsenal, que fez toda a produção de áudio, de efeitos sonoros do jogo, não só a produção, mas também a implementação desses efeitos dentro do jogo, e a Coletivo 433, que fez toda a trilha sonora, fez todo o ambiente musical, né, desse projeto. O Burodron foi o personagem que eu fiquei responsável por realizar a animação dele. Um personagem bem bacana, achei bem diferente, assim, porque é um personagem pesadão. Então, os desafios na parte de animação dele era transmitir isso para o jogador ali, né, para o pessoal que estivesse jogando o game, na caminhada, na maneira que ele bate no chão, a maneira que ele se comporta no cenário. Eu gostei muito mais de trabalhar com o Thor,
porque eu já venho do background de jogar RPG, de entender a mística por trás dele. É difícil de caracterizar, é difícil de conseguir transmitir o impacto que ele tem que causar mesmo. O princípio do trabalho do sound design é a gente buscar referências que a gente tem, referência de floresta, referência de campo, referência de cavernas, desmatado, castelo, vento, fogo, guerra. De todos os processos de produção de voz, assim, teve várias pessoas envolvidas, mas assim, das vozes que eu fiz, o mais interessante para mim foi o Cavaleiro Risonho. Porque tem todo aquele lance de ser um cavaleiro sádico, terrível, absorvido pela tormenta e tudo mais, e ainda ser risonho, sabe? Então, tem todo aquele lance mais... Bom, acho que a gente começou por um conceito que já é do nosso trabalho, que é qualquer trabalho que a gente pega, a gente sempre quer dar uma identidade particular, né, para cada um deles. E aí a gente chegou nessa ideia de usar muita percussão e muita voz, né, para fazer esse orquestramento. E aí dentro disso a gente começou, né, conforme as fases, explorar essa estética e a gente curtiu o resultado, achou que ficou assim com nada que a gente já tem ouvido, assim, né. A gente partiu da ideia assim de usar as vozes para fazer a cama de todas as músicas, né. O jogador de RPG que venha a jogar esse jogo não vai encontrar orquestra, cordas, coisa que remeta mais a essa época, assim, a esse cenário, e sim umas coisas mais visceral mesmo. Muito do roteiro do jogo ele é contado através justamente de ilustrações feitas por mim, com o apoio de alguns outros coloristas que trabalharam junto com a gente, né? Entre eles o Daniel Bittencourt e o Ricardo Riamonde, que participou junto comigo nessa criação de bustos e desenhos de personagens. Eu sou responsável pela colorização das cutscenes de fundo do Tormenta. Eu recebo a ilustração em preto e branco e eu faço a colorização dela, faço a pintura dela. Eu coloco a luz e sombra nos desenhos, eu coloco as cores, o ambiente, tento fazer a ambientalização da cena. Ter trabalhado na produção do Desafio dos Deuses, para mim, foi, antes de tudo, um grande aprendizado. Muita coisa que a gente ia fazendo, eu ia descobrindo, podia ter feito dessa maneira. A gente tinha um projeto, é claro, um planejamento desde o início, mas a gente teve que adaptar muita coisa ao longo da produção. Agora que o Desafio dos Deuses está pronto, o que eu sinto a minha maior vontade é começar um outro jogo. Porque com tudo que eu aprendi nesse projeto, eu tenho vontade de aplicar num próximo. De lá para cá, essa produção que durou 2 anos e meio desde o início, acho que isso é um retrato muito fiel da realidade de produção de jogos brasileira, que é uma realidade muito independente. Uma produção como a nossa, que começou com uma mínima ideia, com um grupo de alunos trabalhando, que dali saiu um crowdfunding para depois realmente sair uma produção de um jogo, né, feito com muito sacrifício, mas com muita paixão. Então a gente só tem a agradecer a vocês que apoiaram o projeto e todos vocês que estão jogando hoje o jogo, e a gente tem uma expectativa de que todo mundo curta, né? E esse é um desejo de toda a equipe de produção.